Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade de 2015. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para bate-papo, para conversa hoje é o escandaloso, vergonhoso caso de vendas de liminares por parte de alguns integrantes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar em definitivo agora falando sobre esse triste caso envolvendo servidores, magistrados e advogados envolvidos com venda de sentenças por parte envolvidos com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o que é uma imensa perda para toda a sociedade, na minha opinião, um dos crimes mais hediondos da nossa história. Bom, você participa 3486-1721 ou pelo Twitter Hamilton Nog. Participe ao vivo nessa terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de conferir as nossas reprises e indicar para amigos, eventuais amigos que você acha que tem a ver com o tema e que se interessa por um debate de alto nível. Bom, nós temos aqui, além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão conosco Walter Filho. O Walter é promotor de justiça e escritor do livro Cesare Battisti, O Caso. Também conosco Felipe Braga, ele é professor do curso de Direito da UFC e do programa de mestrado e doutorado. Felipe é doutor em Direito Constitucional. E fazendo a sua estreia aqui Na Verdade, seja muito bem-vindo, Luiz Antônio Lima, advogado e coordenador do Movimento em Defesa da Cidadania. Dou uma boa noite a todos e registro aqui que nós fizemos o convite ao presidente atual da OAB Ceará, Valdetário Monteiro. Ele confirmou a presença, no entanto, hoje voltou atrás e ligou dizendo que não seria possível a sua presença. Uma pena, perde o debate, perdemos todos nós sem a sua presença. Senhores, muito boa noite. Eu agradeço em nome da TV a disponibilidade de estarem aqui conosco falando desse assunto, que eu sei que não é fácil, que mexe intestinamente com uma categoria e com todo o Estado do Ceará. E para vocês que estão expostos dentro de uma profissão, talvez haja mais alguma dificuldade, mas é preciso expor. Se a gente não expor, não vai mudar. Mas acaba chegando a uma vala comum se não se expuser os nomes dos culpados. Concorda, Luiz Antônio? Se não se expuser os nomes dos culpados, fica caracterizado que ou estão escondendo, e aí todo mundo passa a ser cúmplice, ou então é todo mundo igual. Boa noite, Hamilton Nogueira. Prazer estar aqui na TV União. Quero agradecer a produção do seu programa. Nós que agradecemos a sua presença. Jornalista Musa Guedes. É um prazer estar aqui com os colegas juristas, doutor Felipe Braga Albuquerque e o doutor Walter Filho, muito digno promotor de justiça. Abraço, Luiz. Prazer já passou pelo TECOM, onde desempenhou um grande trabalho e nós acompanhamos esse seu trabalho lá na época através da Associação dos Pais de Alunos. Então é um prazer muito grande estar aqui com os colegas juristas aqui na TV União e em um programa como este aqui, que o nome já diz tudo, A Verdade. É um motivo de alegria, de satisfação vir aqui conversar com a sociedade, poder cumprimentar os meus colegas, aqui o doutor Mardônio Albuquerque, doutor Mardônio Almeida, advogado em Maracanaú, prazer muito grande. Agora, da mesma forma, esta alegria, ela se transforma em tristeza. Sim. A primeira tristeza que eu tenho é pela ausência do presidente da minha instituição. Eu estou aqui como coordenador do Movimento em Defesa da Cidadania, e também na qualidade de advogado, porque, a exemplo de um policial, o advogado é advogado 24 horas por dia. Então, eu sou advogado, outro colega vai advogado e o senhor é promotor. Então, eu lamento a ausência do presidente Valdetário Monteiro, que foi convidado para estar aqui, sim, e lamento também que a OAB esteja sem vice-presidente. Sim. Porque, normalmente, em uma instituição como esta, quando o presidente não pode vir... O vice o representa, né? O vice o representa. Então, é lamentável, porque a situação, doutor Walter, colega Walter, posso chamá-lo de Walter? Walter, tranquilamente. Né? A situação que nós estamos vendo hoje aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, os senhores imaginem que nós estamos aqui em um programa ao vivo, sendo visto para todo o Brasil, inclusive através da internet. Sim. Esse programa vai ser reprisado. E nós estamos aqui, doutores, para falar de uma situação que deixa a sociedade estarrecida. A sociedade, não só o mundo jurídico, o mundo acadêmico, a advocacia, a magistratura,
Mas a sociedade como um todo está em pânico. A sociedade está de queixo caído com as denúncias que nós estamos vendo. Há muito tempo se escuta falar aqui e acolá sobre um detalhe de corrupção. Salvo engano, foi aqui no Ceará, uma desembargadora certa vez disse que não botava a mão no fogo por todos os desembargadores. Isso foi registrado na imprensa. Sim. Mas agora desembargadora Águida, que disse desembargadora Águida, ex-presidente do Tribunal de Justiça. Também tem aquela fala forte lá do CNJ dos bandidos de toga, né, que causou uma polêmica e parecia que era generalista, mas estava dizendo que existia, né? Então, isso só prova a complexidade do assunto e a necessidade que as instituições, o Ministério Público, a OAB, a advocacia, os meios de comunicação, os jornalistas, toda a comunidade se mobilize para esclarecer estes assuntos, para que não fique todo mundo na vala comum. Usando quando você falou a vala comum, só dizer que quem vai dizer isto é a investigação. Olha, já começa a ser complicado a partir do momento dessa situação do segredo de justiça, conforme o doutor Felipe colocou aqui. Sim. Infelizmente, doutores, o que se vê é o segredo de justiça quando aborda uma questão de uma alta casta da sociedade, de juízes e desembargadores do Poder Judiciário, quando na realidade, doutor Walter, não existe o segredo de justiça para as pessoas das classes menos favorecidas, para a pessoa que comete um delito de menor potencial ofensivo, um furto, né? Às vezes um deslize que a pessoa dá na vida. Não existe segredo de justiça para isso. Agora, para uma situação tão complexa como essa, aí existe o segredo de justiça, fica uma situação que, inclusive, compromete a honorabilidade. Eu repetir aqui a pergunta. Walter, tem muita coisa que precisa ser mudada, né? Pegando só o gancho aqui para não perder o raciocínio, o Felipe começou a falar na questão da aposentadoria. Existe no Brasil, existem umas coisas interessantes. A aposentadoria hoje, no Poder Judiciário, na magistratura, em alguns casos ela tem funcionado como um prêmio. Ou seja, o juiz, depois do devido processo legal, do contraditório, da apuração e de uma possível sentença de afastamento, normalmente o cidadão é aposentado. Está de férias. É aposentado, quer dizer, a punição passa a ser um prêmio. Então, o que nós vemos é que tem muita coisa que precisa ser mudada. Mas o que mudaria? Seria uma PEC? É claro que tem que mudar. Seria PEC, mas aí seria outra condenação, né, doutor Felipe? O senhor está falando da condenação no aspecto penal. Aqui eu estou me referindo à aposentadoria. Mas aí é porque a nossa legislação penal é muito branda. Mas eu só ouvi sigilo e normas próprias. Isso me cheira a clube de amigos. É uma situação difícil, o presidente da OAB não atendeu ao honroso convite dos senhores, mas hoje, doutor Felipe, tem um aspecto que me preocupa. A sociedade cearense começou a semana vendo a Polícia Federal dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Algo inédito, né? Inédito, nunca se viu isso na história do tribunal. São coisas que vão, aos poucos, modificando. E hoje, eu como advogado, eu tenho, assim, um receio, gostaria de perguntar ao presidente da OAB, se não existe hoje também um risco concreto de uma investigação dentro da minha própria instituição. Dentro do próprio tribunal. Sim, mas nenhuma instituição está imune à investigação. Isso, né? Lógico. O chefe da Casa Civil chegou à cadeia. Isso não é pouco. A gente tem que lembrar disso. Talvez fosse o presidente da República hoje. Exatamente. Conosco, Luiz Antônio Lima, que é advogado e coordenador do Movimento em Defesa da Cidadania. Bom, tem uma história que para mim pareceu muito estranha, não sabia disso. Já houve um tribunal de ética, uma apreciação de alguns supostos envolvidos? Comentar isso. Como foi isso, Luiz? Explica para a gente aqui. O representante da OAB, que seria o presidente. Não, você o advogado, hoje está representando a casa. É um prazer representar a minha categoria, doutor Walter. Na realidade, a Ordem dos Advogados do Brasil tem um tribunal de ética que apura qualquer tipo de delito, qualquer suposto delito cometido por um advogado. Certo. Este caso específico está chamando a atenção, e mais uma vez eu lamento aqui a ausência do presidente Valdetário e também do presidente do Tribunal de Ética, porque ele poderia estar aqui, doutor Damasceno, é que a OAB, diante das denúncias que apareceram, foi aberto um procedimento no chamado TED, o conhecido TED, é o Tribunal de Ética e Disciplina, e este tribunal julgou porque absorveu
os supostos advogados envolvidos... Se absolveu, já houve um TED e vocês sabem os nomes envolvidos. Não, ninguém sabe, alegando falta de prova. Agora, o que se questiona... Então vocês sabem que houve um tribunal, mas não sabem os nomes? Exatamente, houve um julgamento, mas ninguém sabe o nome. Vocês querem que eu acredite nisso? Você não sabe o nome? Não, eu não sei. Sim. Eu não sei. Felipe sabe, o Walter sabe? Não, é bom que se diga, inclusive, Hamilton, que, até um detalhe, senhores, que o número de advogados envolvidos numa situação dessa é um número insignificante em relação à grande advocacia militar do Estado do Ceará, como também na magistratura. Nós sabemos que como qualquer categoria. Agora, o que acontece é o seguinte, por conta desse chamado sigilo processual, dentro do Tribunal de Ética, essa situação fica difícil para todo mundo. Todo mundo. Mas deixa eu entender aqui. Então, houve um tribunal, agora, mas a investigação continuou? Não, o que acontece é o seguinte, o Tribunal de Ética, ele poderia ter tido mais cautela, ter esperado as investigações por parte da Polícia Federal, por parte do CNJ, por parte das entidades que estão apurando, para poder se posicionar. Então, houve, naturalmente, uma precipitação por conta do Tribunal de Ética da OAB em ter absolvido os colegas por falta de prova. Agora, qual será o procedimento? O tribunal vai reabrir o processo, doutor Valdetário? O tribunal vai entrar com outro processo, com outra averiguação, porque, na realidade, a categoria dos advogados deseja saber. A sociedade quer saber também. Como é que fica? Mas andar no carro preto é muito bom, porque você não tem despesa com motorista, com manutenção, está isento de multa. Né? Então, no Brasil, no Brasil nós temos uma lei que é Você destrói o que é do outro, né? Não destrói o que é seu. Viu, amigo? No Brasil. Que mecanismo usado? Não conhecemos o processo, mas, infelizmente, o que vem ao conhecimento da sociedade através dos órgãos de comunicação, e eu estive vendo, né, são denúncias que deixam... Eu fiz até um comentário na nossa fanpage, no Movimento em Defesa da Cidadania, que eu até peço que entrem, curtam e compartilhem, é de que essa situação que nós estamos vivendo, Walter, é uma situação tão séria. Esse assunto que nós estamos discutindo aqui é um cheque tão grande no Poder Judiciário, nas instituições, que eu me preocupo com a forma como essas coisas acontecem. Na imprensa falou que um determinado desembargador, ele tinha, para apoiar os atos ilícitos que ele estava sendo investigado, o apoio da família. Então, isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa muito grave. Então, pilar ético inexiste, né? Eu pergunto aqui e me preocupo o seguinte, com os jovens advogados, com os estudantes secundaristas que pensam em enveredar pelo caminho do direito, os jovens que pensam em vir advogar, que pensam em ir para a magistratura de pé, para o parquet, que pensam em ir para a magistratura de toga, o desestímulo que isso pode trazer. Olha, a questão é que o estímulo... No Poder Judiciário, venda de sentença, o estímulo profissional parece que é exclusivamente o dinheiro pelo dinheiro, né? Como é que fica a nossa imagem lá fora, Luiz Antônio, agora que liminares fazem parte da nossa pauta de exportação? Hamilton, eu fico muito preocupado, porque nós estamos discutindo aqui venda de liminares, o que por si só já é uma coisa terrível. Sim. Agora, por detrás disso, será que não existe um complicador? Ou seja, nós estamos aqui diante de denúncias de liminares comercializadas nos plantões do Tribunal de Justiça. Será que isso não se estende à parte civil? Será que se isso não é mais extensivo? Será que nós não estamos vendo só a ponta do iceberg? Então, por isso que é importante a investigação... Mas aí pode desencadear a partir... A gente pode dizer que é uma coisa nova, Luiz Antônio? Não, eu não acredito que seja novidade. Inclusive, eu lembro aqui da declaração do presidente da OAB, ausente aqui do nosso debate, onde ele falou, né, que este problema da... Mas o seu presidente, Valdetário, disse que vem coisas por aí. Eu ouvi a entrevista dele. Vamos esperar e que essas coisas não sejam tão retardadas por ele como foram as providências que ele deveria ter tomado. Que tipo de coisa seriam? Não sei, mas o que ele falou, só para concluir, é que essa questão da corrupção, ela vem se arrastando ao longo dos anos. Né? Isso ele deu uma declaração pública no jornal, salvo engano, no jornal O Povo. Sim. E eu até questionei na nossa página do Facebook se essa corrupção veio passando de gestão em gestão na OAB e ninguém tomou nenhuma providência.
Porque o que não se pode admitir também, além do crime por ação, é o crime da omissão, que é tão grave quanto. Então, hoje as entidades, as instituições, eu acho louvável um programa como esse, aqui, uma hora dessa, um representante do Ministério Público, um professor de Direito, eu, advogado, você, jornalista, a gente está discutindo aqui, e tenho certeza que tem um público ouvinte, esclarecido, a sociedade esperando respostas, esperando solução, porque nós só teremos as soluções para os grandes problemas do nosso país se a gente tiver a participação do povo. Eu só vou discordar do Felipe. E conosco também Luiz Antônio Lima, que é advogado e coordenador do movimento Em Defesa da Cidadania. Na verdade, não escutei muito bem a pergunta. Eu confesso que eu não escuto muito bem, quase sempre. Pelo que entendi, foi suspeição ou impedimento. A gente acredita, a gente sabe que já manchou. Já manchou. Agora, Mas isso já foi feito. Inclusive, o Tribunal de Ética absolveu os advogados envolvidos por falta de prova. Aí sim julgar. Por que não fez? Por que não fez? Aí essa é uma pergunta que a classe, inclusive, exige. A categoria. Deixa eu fazer aqui a complementação. Inclusive, o presidente Valdetário, hoje era para estar aqui, o senhor chegou agora, estava com seus compromissos profissionais, mas veio. O presidente da OAB não veio e não mandou o vice-presidente. Olha, o Adalberto, ele complementa aquele comentário que a gente fez antes, dizendo que o colega falou da possibilidade de haver em Fortaleza venda de sentença na área civil. Sem dúvidas há. Porque esses contratos. Agora se discute aqui essa situação específica, que é o objetivo do programa, que é muito válido, mas existem outras questões que precisam ser discutidas também, que é a questão, por exemplo, de gestão do Poder Judiciário. Sim. Aqui em Fortaleza, nós temos um fórum que foi construído na época da gestão do desembargador José Maria Melo, que se notabilizou como um dos maiores fóruns do Brasil, inclusive com amplas secretarias, grandes corredores e tal. Quer dizer, o que foi que aconteceu? Durante vários anos houve uma reforma no fórum, ninguém entende aquela situação, onde as secretarias, doutor Walter, que eram enormes, elas encolheram. Hoje nós temos uma situação onde existem secretarias que não cabem mais do que 3 pessoas no balcão para ter acesso ao processo. Quantas vezes os advogados, eu fui advogado 10 anos, quando estava no júri, eu chamava os advogados, espera aqui na sala de audiência, porque o advogado fica lá fora, o ambiente quente, as partes não têm o conforto necessário. Chamava os colegas, senta aqui na sala, fica aqui esperando, porque realmente é muito desconfortável ali o exercício da profissão. Os corredores do Fórum Clóvis Bevilacqua, eles são calorentos, são quentes, é uma sauna. E para completar, o que foi que aconteceu? O Poder Judiciário ainda resolveu colocar umas catracas. Sim. E isso, na nossa ótica, isso afronta o acesso não só do advogado, mas como do cidadão ao Poder Judiciário. E nós vimos só dificuldades. Dificuldades para a sociedade. Nós temos cerca de 10 minutos ainda desse bloco. Não posso deixar de fazer a seguinte pergunta. Admitindo que é verdade que há presos narcotraficantes pedindo transferência para o Ceará para utilizar desse recurso ilegal que é uma venda de sentença. Admitindo que isso seja verdade, qual o tamanho do prejuízo dessa prática ao longo de alguns anos? Eu vou torcer para que a TAM não saiba disso. Hamilton, começa por aí, pelo amor de Deus, que o pessoal da TAM não tome conhecimento disso que nós estamos discutindo aqui. Hamilton, que você tocou num ponto importante, foi transferido para o Estado do Ceará. Então ele contesta isso. Isso é contestável. Aí, se arranhou muito, fortalecida, né? Existe boa intenção, inclusive, da atual gestão. Eu estive lá juntamente com a AJA, a diretoria do Sindicato. Qual gestão o senhor fala? De boa intenção de qual gestão? Do Tribunal. Do Tribunal de Boa Justiça. gestão em qual sentido? Boa gestão, boa intenção. Em qual sentido? Boa intenção em tratar dessas questões, inclusive a questão da salubridade. Pois é, isso aí é uma questão que precisa, Luiz Antônio. Nós precisamos ter força da instituição e da classe. Porque o que nós estamos vendo precisa chegar lá. Com licença. O Valder Cantídio, que é um entusiasta da cidadania, ele pergunta o seguinte: por que não ouvimos um grito de indignação claro da Associação dos Magistrados? Quem pode responder isso? Doutor Walter, não, magistrado. Aí seria o presidente da associação, eu não pertenço à magistratura. O Tribunal de Justiça se manifestou publicamente. Recusaram e não mandaram. Disse que não podiam vir. O próprio Tribunal de Justiça se manifestou. O que isso tem a ver com a questão? Isso não justifica nada. Isso não justifica nada. Jurisdicional. É a má prestação jurisdicional. Certo. E que, na verdade, isso é um conjunto.
Isso é o que faz um processo demorar 22 anos. 22 anos. Sim, mas eu estou mais interessado em saber por que alguns processos são resolvidos tão rápido no sábado à noite. Não, aí são as liminares. Mas tem muita coisa que precisa ser mudada, tem muita coisa que precisa ser discutida. Sim. Eu mesmo, Sugira uma ou duas coisas. Até eu poderia falar desse plantão, por exemplo, olha, de 12 às 6 da manhã. Acontece uma prisão, daqui que faça os procedimentos, por que o juiz que chega às 8 horas, a partir de que hora o fórum abre, não despacha esse processo? E se chegar, doutor, porque nós tivemos casos, que eu ia me reportar agora, tem aquele onde prazo nós de fomos fazer a um plantão do fórum e o juiz não estava lá. Não estava nem o juiz, nem o promotor, Hoje. estava o diretor de secretaria, que fez o contato por telefone, e como no plantão que eu atuei, que a nossa banca atuou, não tinha nada a esconder, tudo a declarar. Nós, inclusive, fizemos um vídeo, colocamos lá no nosso Facebook, na nossa página Movimento em Defesa da Cidadania, e cobramos a presença dos magistrados no fórum. E tem mais, todo plantão depois que nós conseguimos eliminar... inclusive sábado de manhã. Sim, mas isso é o senhor. O senhor está aqui 8 horas da noite, o senhor trabalha. Inclusive, nós fomos para a polícia com a liminar, com alvará de soltura. Quando chegamos na delegacia, nós tivemos outro problema, porque era preciso fazer lá uma pesquisa no sistema da polícia, e eu tive que ir atrás de um delegado que tivesse a senha para poder liberar uma pobre do inocente que estava presa por um pequeno delito. Então, nós temos coisas, doutor Edson, que precisam mudar no plantão do fórum, em benefício não é só da advocacia, não. É em benefício da sociedade como um todo. Sim, mas a prestação é para a sociedade. Exatamente, mas ela é deficiente. Essa história também precisa de resultado. Está tão na sociedade, ela está observando... Equívocos ou crimes? Crimes, Sim. não tenha dúvida. Vamos dar os nomes corretamente, né? É crime mesmo. Já crime. fica parecendo que o sindicato está... Não, de forma nenhuma. O sindicato, inclusive, se posicionou... 20 segundos, por favor, para a gente encerrar o programa. Começando aqui pelo Luiz, pode ser? 20 segundos ser. à vontade. Parabenizar a TV União, mais uma vez, na pessoa do seu Obrigado. presidente, Alberto Bardavil. Parabenizar você. Muito obrigado. A Milton Nogueira. Parabenizar Todos a produtora, a nossa produtora. A Musa Mara. A Musa Mara. E agradecer também a presença dos colegas aqui, ao nosso colega doutor Mardônio, colega advogado lá de Maracanaú, que faz parte do Movimento em Defesa da Cidadania, que nós estamos abrindo uma representação lá no município. No estúdio. Muito bem-vindo. E dizer que o nosso país, realmente, doutor Walter, nós temos mudado a nossa sociedade, mas nós só vamos conseguir grandes avanços se nós tivermos a participação da sociedade e tiverem pessoas como os meus colegas juristas, prontos para vir debater. Lamento a ausência do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Valdetário Monteiro. Lamento também saber que a OAB atualmente parece que não tem nem vice-presidente. Isso é lamentável. Senhor, agradecer mais uma vez aqui o programa, o debate com o Edson, Felipe e o Luiz e você. Obrigado. E eu termino o programa de hoje usando também os 20 segundos. Contando a história que em 2005, 2006 eu sofri um sequestro. 2 adolescentes, arma na cabeça e etc. Eu queria dizer que o nível de periculosidade desses 2 sequestradores é infinitamente menor, o mal que eles causam à sociedade é infinitamente menor do que o mal causado por esses doutores sem doutorado que utilizam da traficância do poder para causar um mal muito maior, que muito difícil de ser dissipado. Semana que vem a gente volta com mais a verdade para você. Grande abraço, tchau.